Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Valério. Apocalipse de número 2, versículos 9 e 10. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão a alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ainda dentro da mesma linha de raciocínio com respeito à chamada teologia, entre aspas, da prosperidade, e para concluir esta série de 7 pequenas reflexões, apresentando assim a prosperidade propriamente dita, eu quero trazer aqui em poucas palavras, mas esta reflexão. Muito bem, aqui o João, ele vai deixar claro que a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, olhando do ponto de vista material, econômico e financeiro. Pobre. Mas do ponto de vista espiritual, era uma igreja rica. Foi isso que Jesus falou para aquela igreja. E esta igreja foi a única, ela juntamente com a de Filadélfia, que representam a igreja que vai ser arrebatada, elas foram as únicas que não receberam crítica de Jesus. Não foram repreendidas no seu caráter, não. Ao contrário, elas foram instruídas a permanecerem fiéis, porque a fidelidade é a essência de uma vida cristã. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11, versículo 6. Muito bem, então esta igreja foi orientada nesse sentido e a ela foi lançada a seguinte promessa: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ainda falando em fé, Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 7, ele vai dizer o seguinte: combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Aliás, se a teologia, entre aspas, da prosperidade tivesse algum sentido, o Paulo seria, ou teria sido, um Bill Gates dos seus tempos, da sua época. Sim, porque o Paulo foi o homem que mais se assemelhou a Cristo, a ponto de dizer, 1 Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meu irmão, essa teologia ela não tem fundamento, mas alguém poderia questionar 2 Coríntios 8, versículo 9, Jesus Cristo se fez pobre para nos enriquecer, ali está escrito. Sim, mas a riqueza que Jesus veio trazer para nós foi espiritual. A maior pobreza é o pecado. Jesus carregou sobre si o nosso pecado, e daí nós vamos entender no contexto geral das Escrituras que Jesus se fez pobre nesse sentido. Levou o nosso pecado. O salário do pecado é morte, e Jesus morreu a nossa morte para nos enriquecer espiritualmente. É o que está escrito em 2 de Tiago, versículo 5. Meus amados irmãos, não sabeis que Deus escolheu os pobres deste mundo para torná-los ricos na fé e herdeiros de um reino que prometeu aos que o amam? Querido, temos que entender as Escrituras a partir do contexto imediato ou geral, enfim, para que nós não venhamos então a estar fazendo das Escrituras meios de distorção para a nossa própria miséria. Que, aliás, quando aqueles que pensam que riqueza tem algum sentido, especialmente se a riqueza não tiver Deus como aquele que vai estar nos orientando a administrar a nossa riqueza, o salmista no Salmo 62, versículo de número 10, vai dizer o seguinte: se a vossa riqueza aumentar, não ponhais sobre ela o vosso coração. Então, ser rico não é o problema é fazer da riqueza um Deus. Alguém disse o seguinte, que quando a riqueza ela é serva, o dinheiro é servo, ou a riqueza
é uma bênção. Agora, quando ele passa de servo para senhor, vira uma tragédia. Muito bem, ainda falando sobre a questão da riqueza, quando Deus repreendeu na pessoa de Cristo a igreja de Laodiceia, aquela liderança, aquele representante daquela igreja, ostentava ser rico. Dizia, sou rico, abastado e não necessito de nada. E no entanto Jesus o repreendeu dizendo, tu és pobre, miserável, cego, infeliz e nu. Então nós vemos que a riqueza propriamente dita é espiritual. É espiritual. Então é essa que nós precisamos ter. A riqueza de Deus. E essa riqueza tem nome. É o próprio Jesus. Está lá em 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Tristes, mas sempre alegres. Nada tendo. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Este, sim, é o sentido da prosperidade propriamente dita. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.